No ano de 2013, em uma cidade da Guatemala, moradores começaram a relatar o aparecimento misterioso de uma mulher com olhos brilhantes, que estava vagando pelas ruas soltando lamentos assustadores durante a noite. As autoridades então procuraram essa tal mulher estranha, mas acabaram não encontrando absolutamente nada. Até que chegaram a uma gravação feita por uma câmera de segurança, e nela, eles conseguiram ver essa mulher misteriosa, perambulando no escuro por um parque local. Essa figura medonha deixou os moradores da região completamente aterrorizados. Ainda mais porque alguns deles acreditam que essa figura estranha que vaga pela noite poderia ser uma aparição da lenda conhecida como a Chorona. Porém, outras pessoas acreditam ser algo diferente, dizendo que essa figura não se trata da Chorona, e sim de uma outra lenda, conhecida por eles como La Ciguanaba. La Ciguanaba é uma lenda do folclore da Guatemala, e também de outros países da América Central. Segundo a lenda, La Ciguanaba é um espírito que muda de forma, se transformando em uma mulher atraente com cabelos longos, que atrai os homens infiéis para levar sua vida, revelando assim seu verdadeiro rosto, o rosto de um cavalo. Mas agora me diga uma coisa. Você acha que essa figura medonha vista no vídeo se trata realmente de algo sobrenatural, ou tudo não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Uma equipe de caçadores de fantasmas do Reino Unido foi até um velho cemitério, onde os criadores de uma antiga companhia marítima estão enterrados, e que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado. Esse cemitério é o lugar de descanso dos criadores desta companhia, que foram responsáveis pela criação de nada mais nada menos que o Titanic, o navio mais luxuoso e supostamente inafundável da época, que teve sua viagem de inauguração em 10 de abril de 1912, e que acabou colidindo com um iceberg dias depois, naufragando e levando a vida de mais de 1.500 pessoas, sendo conhecido como o maior desastre marítimo de toda a história. Por conta desse trágico acidente, moradores locais acreditam que os espíritos das pessoas que morreram no naufrágio assombram esse velho cemitério onde os criadores da empresa estão enterrados. A equipe então dá início à investigação, explorando diversos túmulos do lugar, só que infelizmente nada de estranho acontece, somente sons e alguns barulhos estranhos. A equipe então vai para casa, e começam a rever a gravação feita naquela noite. Só que em meio a isso eles acabaram vendo algo assustador. Algo que eles nem sequer tinham notado. Like that, don't they? They like raise until they like level out. Because it takes ages for the grass to settle back down, doesn't it? It is very sinky. A equipe conversa normalmente, mas ao virar a câmera por um momento, uma silhueta fantasmagórica pode ser vista rapidamente, pouco antes de desaparecer no ar. Como eu disse, a equipe não tinha notado nada de estranho no momento da gravação, e ficou chocada ao ver o registro incrível que haviam feito. Mas será que isso é realmente o fantasma de uma pessoa que estava a bordo do navio?
Veja mais vídeos assustadores no canal dessa equipe de caçadores de fantasmas. Uma equipe de reportagem do Japão foi até um conjunto de túneis abandonados, que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado. 2 destes túneis foram construídos décadas atrás, mas como se tratava de uma construção antiga e perigosa, um novo túnel foi construído, fechando um dos anteriores com um enorme portão de ferro, e o outro também foi fechado para a passagem de veículos, permitindo somente a passagem de pessoas. Só que moradores locais afirmam que coisas muito estranhas acontecem lá dentro, principalmente a aparição de um fantasma, que eles dizem se tratar do espírito de uma mulher grávida, que teve sua vida tirada pelo marido em um ataque de fúria, e que desde então, é vista pelas pessoas vagando pelo lugar. Inclusive uma foto foi tirada por um visitante, em que esse suposto fantasma pode ser visto. A equipe então entra em um dos túneis abandonados, e começa a andar por lá filmando o lugar. A escuridão e o silêncio deixam a todos completamente desconfortáveis, mas logo que era apenas uma sensação se torna um pesadelo assustador, quando eles começam a tirar algumas fotos, e então de repente, isso acontece. この辺でいいですかね。写真撮ります。 Nada aparece nas fotos. Só que quando a repórter se prepara para tirar outra, uma figura assustadora pode ser vista, iluminada pelo flash da câmera quando a foto foi tirada. Seria isso uma evidência de que estes túneis estão sendo realmente assombrados? Um casal tem presenciado acontecimentos assustadores em sua casa, que geralmente são gravados pelas câmeras de segurança da residência, e que estão sendo compartilhados por eles, através de seu perfil nas redes sociais. Tudo começou em agosto desse ano, quando a câmera de segurança instalada na sala registrou durante a noite fotos muito estranhas. As fotos foram tiradas enquanto o casal já estava dormindo, e nelas podemos ver uma figura sinistra, que segundo os moradores, estava vagando pela sala completamente vazia. Só que uma outra foto ainda mais perturbadora foi tirada, e nela, tinha isso. Em outro dia, a mulher estava deitada em seu quarto, quando a câmera do nada caiu no chão. Só que durante a queda, em certo momento podemos ver uma figura sombria, parada no canto do quarto. Em outra gravação, o mesmo vulto misterioso pode ser visto no corredor. Tudo isso é muito assustador. Só que se isso já não fosse o suficiente, em outra noite, o casal estava dormindo tranquilamente em seu quarto, quando do nada, isso acontece. Uma figura sombria e aterrorizante emerge da escuridão, olhando diretamente para a câmera, enquanto o casal dormia sem saber o que diabos estava acontecendo. Será que essa casa está sendo realmente assombrada?
Um grupo de jovens estava se divertindo em um quarto de hotel na Austrália, quando acabaram passando por algo assustador. Eles estavam filmando enquanto conversavam no quarto, só que eles não imaginavam que algo estava os observando bem de perto. O rapaz que estava com a câmera, de repente nota uma misteriosa massa branca, que parece estar os observando através da janela. Só que quando os jovens percebem essa névoa estranha, do nada ela se move para o lado, como se estivesse fugindo, ou até mesmo se escondendo deles. Sinceramente eu não tenho ideia do que poderia ser essa coisa estranha, talvez algum espírito que não conseguiu se materializar completamente, ou até mesmo quem sabe algum tipo de entidade sobrenatural. Mas o que você acha sobre isso? Será que isso poderia ser algo relacionado ao paranormal, ou isso não passa de uma farsa muito bem feita? O vídeo que você vai ver agora se trata de uma gravação antiga, que segundo as fontes que a publicaram, foi gravada dentro de uma casa abandonada, e que aparentemente é também uma casa assustadoramente assombrada. Infelizmente não há tantas informações sobre o vídeo, e a qualidade da gravação é péssima. No entanto, podemos ver algo arrepiante, que com certeza será o suficiente para deixar seus pesadelos ainda mais assustadores. Dê uma olhada. Como eu disse, a gravação não é das melhores. Só que mesmo assim é possível ver uma figura sinistra de olhos brilhantes, que é muito parecido com uma criança, que fica à espreita observando a pessoa com a câmera, pouco antes de desaparecer completamente. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Um explorador urbano do Japão estava passando por um famoso prédio localizado nos arredores de Tóquio, onde existe uma lenda assustadora de uma mulher fantasma, que dizem vagar por esse antigo lugar. Estando com sua câmera na mão, o explorador decidiu ir até lá para dar uma olhada, e ver se essa lenda de fato é verdadeira, ou se não passa de uma história assustadora. O explorador então caminha pelos andares do prédio, indo de andar em andar vendo praticamente a mesma coisa, corredores completamente vazios sem ninguém por perto. Só que em um destes andares, ele acabou se deparando com algo que ele não estava esperando.
Espantado ao encontrar uma mulher sozinha no corredor, o rapaz tenta se esconder atrás da parede, ao mesmo tempo em que tenta filmá-la. Só que segundos depois, a mulher se aproxima do rapaz rapidamente, flutuando até onde ele estava, o fazendo sair de lá em pânico o mais rápido possível. A pessoa que fez a gravação ficou tão aterrorizada com o que viu, que dias depois voltou até lá para falar com as pessoas que vivem no local, e todas elas disseram a mesma coisa, que aquilo visto por ele naquela noite era o fantasma assustador de uma mulher que assombra o lugar. Mas será que isso que vimos no vídeo seria realmente um fantasma? Um jovem publicou uma gravação nas redes sociais, que foi gravado por ele mesmo em sua casa, e que acabou gravando algo realmente apavorante. Segundo ele estava subindo ao segundo andar da casa para ir ao seu quarto, quando começou a ter uma sensação muito estranha, como se algo, ou alguém, estivesse observando. Intrigado, rapidamente o jovem pegou seu celular e começou a gravar o que estava vendo, só que então, isso acontece. Um rosto medonho pode ser visto no canto do quarto, aparentemente parado, olhando para ele. Seria isso uma verdadeira manifestação de algo sobrenatural? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Uma conta sobre coisas relacionadas ao sobrenatural no TikTok publicou uma gravação intrigante, onde vemos um grupo de homens que estavam jogando uma partida de futebol debaixo da chuva, quando algo bem estranho aconteceu. No vídeo, vemos os rapazes se divertindo, mas essa gravação simples acabou registrando um momento um tanto bizarro, que ninguém que estava presente parece ter notado. Uma figura sombria se aproxima sorrateiramente do rapaz que está jogando como goleiro. Só que segundos após estar se aproximando, essa figura estranha desaparece por completo, aparentemente depois de entrar em seu corpo. Infelizmente a gravação se encerra após isso, e não conseguimos ver o que aconteceu a seguir. No entanto, há pessoas dizendo que essa estranha figura vista no vídeo poderia ser uma gota de chuva que caiu na lente da câmera, dando essa aparente ilusão de que algo estava se movendo. Já outros acreditam que o que vimos seria um espírito obscuro, ou até mesmo um demônio, possuindo o corpo do rapaz desavisado. Mas o que você acha sobre isso? Seria isso de fato algo paranormal, ou apenas algo que possui uma simples explicação? Uma família diz que coisas muito estranhas vêm acontecendo em sua casa. Eles afirmam ouvir barulhos estranhos durante a noite, e até mesmo vultos misteriosos,
aparecem vagando pela casa sem ninguém por perto. Assustados, eles decidiram instalar diversas câmeras espalhadas pela casa, para ver se assim conseguiriam alguma resposta sobre o que tem acontecido. E bem, parece que isso levantou mais perguntas do que respostas. Será que essa casa está sendo realmente assombrada?